Eu estou aqui com o advogado Henrique Lima, que vai tirar essas dúvidas para a gente. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Já vou deixar aqui o telefone, se você quiser participar com a gente, 99804-4400, nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta. Vou começar com uma dúvida aqui. A gente não tem o nome do telespectador, mas olha, é o mais importante nesse momento. Quando os funcionários não recebem nem o salário do mês e a primeira, aliás, e a segunda parcela do 13º salário. O que fazer nesse caso? Está tudo atrasado. Pois é, uma situação triste, né, complicada, ainda mais o comércio querendo agora limpar o nome do pessoal, né, e sem dinheiro fica difícil. Mas a orientação, a primeira que a gente dá é que esse trabalhador procure o sindicato de sua categoria, né? Procure o sindicato para pedir uma intervenção do jurídico do sindicato, enviar um ofício para tentar amigavelmente, sem uma ação judicial, a princípio, né, resolver isso. Se não resolver, a gente ainda tenta amigavelmente, olha, procura a delegacia do trabalho, pede para ter uma fiscalização, porque eles têm uma penalidade, né, uma multa que eles podem aplicar para incentivar esse empregador a cumprir, né, a lei. Mas se ainda assim, né, não conseguir, ele pode avaliar a possibilidade de uma ação na justiça, né, uma ação trabalhista. Porém, provavelmente o contrato de trabalho dele ainda está ativo e isso pode causar alguma dificuldade, né? Mas se isso reiteradamente ocorre, né, todo ano atrasa, todo juiz pode no futuro até condenar uma empresa dessa, até um dano moral, quem sabe, né? E nesse caso também é importante a gente deixar claro aqui o prazo, deixar bem didaticamente esse prazo, porque hoje, dia 20, é o prazo para pagar a segunda parcela. Sim. Quem já está com a primeira atrasada, já está com erro aí nesse pagamento. Exatamente. A primeira parcela, que deveria ser paga, né, do dia 1º de fevereiro até o dia 30 do 11, né, já era para estar no bolso, né, uma metade do 13º, e a segunda agora até o dia 20 de dezembro. Muitos empregadores acabam optando, né, contra a lei, mas optando por pagar tudo no dia 20 de dezembro, até o dia 20. Isso já está errado. Mas, né, como não tem uma multa de 20% do 13º, 30%, não existe uma multa dessa forma na lei. Então, os empregadores acabam deixando para o dia 20 de dezembro, né? Mas é errado. Até uma dúvida do Gustavo de Jardim. Olha, meu patrão não vai pagar hoje o 13º. O que fazer para receber esse direito? O senhor já comentou sobre os recursos de sindicato, primeiramente um acordo, mas ele até fala, ele tem que pagar com juros para a gente? Ele trabalha num posto de combustíveis. Então, se amigavelmente, eu acho muito difícil o empregador, né, espontaneamente, incluir juro naquilo ali, né, colocar uma correção monetária e pagar juros, né? O mais comum é que, se eventualmente tiver uma ação trabalhista, é provável o juiz, quando der a sentença, ele vai mandar que tenha juro e correção desde quando foi inadimplido aquele pagamento. Então, deveria ter sido pago em tal data. Então, a partir dali já deve ser corrigido, já deve ter toda a penalização. A gente tem aqui, olha, uma pergunta do Walter Júnior de Campo Grande, que é se o patrão pode parcelar o 13º salário. Nós explicamos já, a primeira parcela teria que ter sido paga e a próxima vence hoje, a segunda. Mas pode ser parcelado em mais vezes? Então, a lei, ela não dá essa possibilidade, nem que sim, nem que não. A gente fala que ela é omissa. A lei fala em 2 parcelas, né? Antigamente, no começo do 13º, lá em 62, era uma parcela. Mas por conta de uma reivindicação dos empregadores, foi possível parcelar em 2. Agora, existem empregadores que fazem em 3, 4 vezes. O que não pode, né, é desvirtuar a finalidade. Porque se chegar ao extremo de o empregador pagar em 8 vezes, por exemplo, isso acaba não possibilitando que o empregador possa efetivamente usufruir aquilo, né? Então, pode ser considerado ilegal perante a justiça. A Joana pergunta pra gente o seguinte, ela diz que é autônoma em um salão, na última semana de novembro a dona iria pagar, não pagou até agora. Ela tentou falar, só pago na segunda, ela tentou mandar mensagem, ela não está respondendo. Como funciona essa regra do 13º para autônomos, como é o caso da Joana, em um salão, provavelmente um salão de beleza, né?
O 13º, né, não se aplica aos autônomos, né? Até eu já vi contrato de prestação de serviço onde tem a previsão de uma gratificação natalina, né? Mas isso não está na lei, é uma questão de ajuste entre as partes e se, mesmo sem ajuste, ela já paga espontaneamente esse 13º, pode ser até considerado que ali há um vínculo trabalhista, né? Um vínculo empregatício, né? Inclusive, existe uma lei nova, a lei do salão parceiro, em que se o salão faz um contrato com esse autônomo, em tese, ele nem o vínculo pode ter caracterizado, então ele não tem direito a 13º. Mas o que acontece é que, às vezes, é para ter o vínculo, e eles acabam deixando sem assinar a carteira, né? Daí não paga fundo de garantia, não paga férias, não paga nada, e acaba faz uma situação intermediária, mas é errado, né? Então o autônomo não tem 13º. Vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, porque tem muita gente querendo saber sobre o 13º dos funcionários públicos. A regra é a mesma.